Oi, meu nome é Lucas Severino, eu faço ciência de informação e sou desenvolvedor no Central-Oeste. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Peter Denardo, eu faço desenvolvimento de jogos e eu também sou desenvolvedor do CentralOS. Hoje nós viemos aqui para falar um pouco para vocês sobre o Vue Code. Antes de começarmos o vídeo, nós gostaríamos de avisar vocês que durante a edição deixamos o vídeo um pouco acelerado e por causa disso recomendamos que vocês pausem em alguns momentos X para que possam observar o código e codar de forma adequada. Quando se trata de Vue Code, temos vantagens e desvantagens. Algumas vantagens são o reuso de componentes, fácil manutenção do layout e menor chance de dar problema com o Git na hora do merge. Já desvantagens é que ele não é visual, é um pouco mais demorado para criar um layout comparado ao storyboard, a curva de aprendizado também é maior que o storyboard, e caso seja feito de forma errada, torna o processo de desenvolvimento muito complicado. Nós iremos mostrar agora um pequeno exemplo de montando um layout comparado no storyboard e Vue Code. Primeiro nós iremos fazer pelo storyboard e adicionaremos um simples botão dentro dessa view com suas constraints. Agora iremos mostrar como seria criar esse botão utilizando o Vue Code. Primeiro é necessário criar o elemento e adicioná-lo na view. Como pode ver, precisamos também adicionar as constraints manualmente. Lembra daquele processo que fizemos no storyboard? É exatamente a mesma coisa, só que fazendo na mão via código. Essa linha Translate Auto Resizing precisa ser setada como false, pois dizemos ao Xcode que iremos criar as constraints manualmente. Caso contrário, o Xcode vai definir as constraints sozinho, levando em consideração a posição que o objeto foi setado. Os parâmetros da função constraints que utilizamos é o equal to, que significa o lado que desejamos terá como referência o lado desejado de outro elemento. E o constraint é a distância entre esses dois lados, entre esses dois elementos. E o isActive simplesmente ativa essa constraint, senão ela simplesmente não vai ser lida pelo Xcode, vai ser ignorada pelo código. É importante levarmos em consideração também os elementos do objeto quando estamos programando ele via Vue Code. Isso porque quando setamos esse objeto pelo storyboard, ele já vem com alguns padrões já pré-determinados. E quando estamos fazendo na mão, pelo código, esses padrões vêm zerados sem nada setado. Dessa forma, o background do botão ou o título dele precisam ser setados pelo código, senão você vai adicioná-lo ele na view, mas simplesmente não vai ver. Agora que vimos como adicionar um elemento com Vue Code, iremos fazer a seguinte tela, que basicamente é uma table view com um botão embaixo. Primeiramente, iremos fazer um jeito mais organizado, criando um arquivo somente para configurações de layout. Dentro desse arquivo, que chamaremos de view, criaremos uma classe com o mesmo nome que conterá todos os objetos. Primeiro, teremos a view global, que englobará todos os nossos objetos da nossa view. E dentro dessa view, teremos o container dos objetos, que nada mais é que uma view para facilitar a organização visual do código. A container serve para facilitar o entendimento do código e no Vue Code ela facilita a manipulação e manutenção do layout. É importante frisar que temos que estarmos sempre atentos como estamos manipulando nossos objetos e a sua hierarquia. Temos uma view principal, que é a self-view da view controller, e o que fazemos é passar informações da view global para essa view principal. Nesse exemplo, criamos dois containers, a do botão e da table view. Adicionamos esses elementos dentro da view global, limitando a área desses containers na região que queremos colocar a table view e o botão. Embora esse processo torne o nosso trabalho mais demorado, isso irá facilitar muito nossa vida, tornando o layout mais organizado, poupando tempo no futuro e tornando fácil de ser entendido para outras pessoas. Agora que terminamos de fazer o Vue Code, já temos elementos dispostos na nossa tela. O próximo passo é trabalhar as funcionalidades do nosso aplicativo. Iremos adicionar nesse caso uma action ao botão e elementos dentro da célula da TableView. Mas como nossa proposta é ensinar o Vue Code, iremos fazer uma aplicação bem simples, que basicamente quando clicarmos no botão, um número aleatório será adicionado dentro da célula da nossa TableView. Primeiro vamos arrumar a nossa TableView. Para começar, precisamos definir a nossa célula. Assim vamos utilizar o comando register junto com o identificador dessa célula. Como estamos utilizando uma célula padrão, nesse caso, nesse exemplo,
vamos utilizar como identificador o iTableViewCell. Caso contrário, teremos que criar uma célula customizada e assim colocá-la no register depois. Agora teremos que definir a delegate e a data source da nossa TableView dentro da ViewController e finalizamos instanciando as funções da iTableView dentro da extensão que criamos também na ViewController. Para encerrar, criamos uma ação para o botão, que irá adicionar os elementos aleatórios dentro da célula da nossa TableView. Para isso, utilizamos a função do próprio objeto iButton, que é o addTarget. Definimos respectivamente o target para self, uma action que é a função que iremos chamar, e por fim, em que estado ela será acionada pelo toque. Mas o que realmente está acontecendo aqui é o seguinte: quando definimos o target para self, estamos alegando que esse botão será responsável por acionar a ação que adicionamos. E a action é literalmente a função que esse botão vai chamar quando for acionado. E o estado, a forma como o botão será acionado. Exemplo, se colocarmos touch up, o botão só será acionado quando clicarmos e soltarmos o botão. É importante também dizermos que o selector é a função que está dentro do parênteses, deve ser iniciar com @object para ser chamada corretamente pelo Xcode. O nosso próximo passo é adicionar os elementos dentro dos containers criados. Para isso, por questões de organização, criamos duas funções para adicionar os elementos em cada um dos containers. Dentro dessa função, desenvolvemos as constraints desses objetos. E é sempre bom lembrar que as características visuais precisam ser configuradas. E por fim, chamamos essa função logo após criarmos esses containers. Então, pessoal, como vocês puderam ver, nós introduzimos um pouco sobre o ViewCode para vocês. Entretanto, esse é um conhecimento muito aprofundado, com muitas especificações que vocês podem correr atrás agora sozinhos. Vocês têm o básico para isso. A nossa ideia aqui era simplesmente dar uma introdução para vocês e entenderem como funciona no geral. Muito obrigado por prestar atenção no nosso vídeo e um grande abraço.